Aí vem uma perspectiva do porquê que os incidentes acontecem, né? Eu peguei isso aqui, achei muito legal, que não é de nenhum ISO 27000, nem de nada. Eu achei uma publicação no LinkedIn, que eu li isso, eu falei, nossa, eu tenho que incluir na minha palestra. Fica aqui a fonte, né? Caso vocês queiram depois consultar a matéria completa, que é bem legal. Mas ele separa em 3 tipos de incidentes, de motivos de incidente, o porquê os incidentes acontecem. E aí existe o motivo da ignorância, que por mais preocupante, acho que é o mais perdoável, que é você não faz porque você não sabe que precisa fazer. E aí, às vezes, a culpa não é nem sua. Eu estou me colocando nessa situação, tá, como ignorante. Às vezes a culpa não é sua. Você está exercendo uma responsabilidade dentro da empresa, às vezes te colocaram como gestor de segurança ou gestor de tecnologia, e você não é preparado. Então a culpa não é sua, a culpa é do seu chefe, que colocou você para ter uma responsabilidade como essa. Da mesma forma, vocês, que diversos daqui são gestores ou empreendedores, qual o nível de responsabilidade que você coloca nos seus colaboradores? Eles estão preparados para isso? Aí depois que o cara errou, você realmente consegue criticar ele, sendo que você pegou uma pessoa que não está preparada para o cargo? Isso é um perigo. É um dos motivos. O segundo, incompetência. Incompetência já é diferente. Aí não dá para passar pano. Porque o cara sabe que precisa, mas ele não sabe fazer. Então, falta estudo. Então, mas é responsabilidade dele? Sim, sem dúvida, de ir atrás do conhecimento para conseguir fazer a coisa da forma adequada. Esse ir atrás do conhecimento é vir numa palestra como essa, ter conhecimento de mercado, estudar, saber sobre tendências, novas tecnologias, mas, ao mesmo tempo, também é responsabilidade da empresa, também é responsabilidade do chefe dele, de dar treinamento, conscientização, orientar. Você vai criticar, hoje, com Lei Geral de Proteção de Dados, um funcionário que pega um contrato com dados sensíveis e manda por WhatsApp para um terceiro? Terrível isso, né? Mas você orientou ele que ele não pode fazer isso? Teve treinamento, teve conscientização? Então, isso você tem que se preocupar com isso. E o pior de todos, que esse dói na alma, que é a negligência. Negligência entra num nível que pode virar um crime, né? A gente pega, né, a represa lá de Mariana, né, que está sendo investigado e tal, mas vários outros casos semelhantes, que simplesmente o cara sabia que precisava fazer, às vezes tinha até o conhecimento de como fazê-lo, mas ou por custo, ou por tempo, ou porque está desmotivado, ou por preguiça, acaba não fazendo. E todos esses fatores influenciam na sua gestão de risco, vão aumentar de forma drástica o risco da sua empresa. Então, dentro da sua equipe, vocês como líderes, como gestores, vocês avaliam o risco disso? Também é muito importante. Então, não é só a tecnologia. Como realizar a gestão de risco? A gente vai, né, assim, eu não vou dar um treinamento completo, até pelo tempo, mas legal vocês pesquisarem mais sobre o assunto, tem normas ISO que te ajudam a fazer a gestão de risco. A gente tem um especialista aqui, que é o Thiago Mendes, que está lá fora, depois vocês vão atrás dele. Ele é especialista auditor ISO, especialista LGPD, bodybuilding. O cara desse, vocês não tem como não reconhecer, o cara mais grande aí da empresa. Depois, tirem dúvidas com ele de como fazer, de como aplicar isso na prática, consultem os comerciais, aí, agora eu vou ajudar vocês, hein? Os vendedores aí que eles vão te orientar de como fazer, a gente tem serviços para te ajudar referente a isso, tá? Mas o base é a matriz de risco, que pode ser feita análise de forma qualitativa, então dentro de uma percepção, de experiência, do que pode gerar impacto ou não. Nem tudo a gente consegue quantificar, vai da experiência de vocês também, de análise de mercado. E a análise quantitativa, que é você analisar normalmente histórico. Então, você pega a quantidade de incidentes de segurança da informação que teve o ano passado. Qual é o risco e qual é o prejuízo que isso gera. Quanto que eu tenho que investir para evitar que esse risco aconteça, que aconteça a mesma quantidade de incidentes, que me dê menos prejuízo. Se eu investir o dobro, eu vou conseguir colocar a quantidade de incidentes pela metade? Vale a pena o investimento? Aí entra, quantitativo não é só, entra valor financeiro, entra tempo, tempo de horas trabalhadas, quantidade de funcionários, de mão de obra para poder conseguir atender as demandas, os projetos. Entra a questão de quantidade de tempo de disponibilidade dos sistemas de vocês, aí você faz uma análise quantitativa. Opa.
Bem, aí funciona mais ou menos dessa forma. Isso aqui eu acho que a maioria conhece, né? Então, exemplo clássico, né? E, novamente, pegando a percepção que a análise vai muito de acordo com a empresa, com o segmento, com o negócio, é muito específico de cada segmento. Então, por exemplo, queda de link. Aqui dentro dessa simulação, é um impacto muito alto. A gente pode colocar, por exemplo, aqui, né, o pessoal da área de saúde, aí, imagina ficar com o sistema indisponível, não conseguir fazer uma consulta, não conseguir ver que se o paciente ele tem um convênio médico ou não para liberar um atendimento, para liberar uma operação. Olha o risco disso, gigantesco. Né, o site e-commerce que ficou indisponível, prejuízo de milhões, impacto gigantesco. Qual que é a probabilidade de acontecer? 50. Então, a gente aí fica claro, a gente não pode mais investir às escuras, ou porque o vendedor falou bonitinho, te convenceram que aquilo é importante. Não. Qual que é o impacto? Qual que é a probabilidade? Probabilidade 50% é muito alta, sendo que é algo de impacto gigantesco. Então, é isso que você tem que investir. Compra um Sonic Wall, faz balanceamento de link, links dedicados, bota 3 links lá, você já diminui a probabilidade e aí você vai ter uma gestão adequada. Tá? Diminui para baixo, desculpa. Exemplo contrário, sei lá, é difícil, é muito relativo, né, mas vamos pegar um restaurante que fatura milhões às vezes, né? A gente pega, sei lá, o Paris 6 do Isaac, que está aqui do lado, né, o Sal lá do Fogaça. Um restaurante, se cair o link de internet, pô, beleza, às vezes atrapalha lá para passar o cartão de crédito, para o sistema deles atualizar, mas ele vai deixar de servir a refeição para o cliente? Não. O fogão não vai funcionar porque está sem internet? Quem sabe no futuro com a IoT, mas hoje ainda funciona, né? Então, impacto bem mais baixo. Então, assim, é óbvio, mas aí no seu ambiente, vocês que vão saber, vocês que vão ter essa noção de forma mais específica. Então, beleza, galera. Eu acho que eu consegui passar o que eu queria passar em cima da gestão de risco, voltado para a nossa área, para a área de tecnologia e segurança. Mas a gestão de risco é muito mais importante que isso, ela é muito mais ampla que isso. E a gente, normalmente, quando fala de gestão de risco, para a gente é um assunto comum. Quando você fala, pergunta para o seu diretor, para o diretor financeiro, pergunta para o dono da empresa se ele conhece o conceito, a metodologia e a aplicabilidade de gestão de risco. Muitas vezes ele não vai ter conhecimento. A gente da área de tecnologia somos privilegiados por isso ser mais próximo da gente. E a gente tem que explicar isso para eles. Porque a gestão de risco serve para tudo. Quando você fala de gestão, não é só segurança, não é só tecnologia. A gestão de risco está inerente. Então, a gestão de risco deve vir desde o planejamento estratégico da empresa. Qual que é o risco? Se o Lula ganhar, por favor, né? Sem preferências aqui, mas vai gerar um impacto. Vai gerar um impacto econômico, vai gerar um impacto financeiro. Você tem que precaver isso e ver as possibilidades e criar uma gestão, um planejamento de lidar de acordo com o risco. Financeiros, ambientais, né, uma indústria química, sociais, legais, a LGPD. Quem esperava que isso ia ter um impacto tão grande? Agora todas as empresas estão tendo que se adequar. E mais diversas outras leis, tecnológicas, operacionais, de compliance. Então, desde a base da pirâmide até o topo dela, a gestão de risco é essencial. E aí exemplos, né, da importância de gestão de risco na organização, que são meio que nem sempre são feitos de forma adequada, mas impactam diretamente o negócio das empresas, que aí vocês vão ter uma afinidade dentro da empresa de vocês. Acidente de trabalho para indústrias que não usam API de forma adequada, investir em treinamento para minimizar o risco, acidente ambiental, fraude financeira, evento que virou notícia e fez cair a reputação da empresa. Esse, para a gente, é o clássico. Vazou 1 milhão de dados da empresa porque o cara não fez uma gestão de risco e deixou isso acontecer. E se acontecer, o que eu preciso fazer? Você minimiza o impacto. Também é gestão de risco, galera. E quanto vale a pena investir nisso? Depende. Problema na logística, distribuição, perda de estoque. Tem N exemplos. Depois vocês dão uma olhada com mais calma. Na liderança. Gestão de risco não é só processual, galera. Com pessoas também impacta. Você ser um mau líder,
você não motivar a sua equipe, você não fazer uma gestão adequada, você não ser respeitoso, você tratar as pessoas de forma preconceituosa, né? Meninas aí do Cyber Security Girl, MCIO, a gente estava conversando disso lá fora. O impacto isso pode gerar, perder profissionais exemplares com potencial gigantesco. Isso tem que ser colocado na análise de risco também. O líder tem que ter essa visão. E muitos de vocês aqui são líderes, gestores, têm equipe. Vocês fazem essa análise? Tem que fazer. Então, o que impacta? Turnover, absenteísmo, desmotivação. O cara porque está desmotivado, porque não tem controle, porque não foi orientado, não teve treinamento, perda de qualidade, produtividade e etc. Aí, eu queria fazer uma provocação com vocês. Eu fui, escadinha, colocando como isso impacta em tudo. Porque na empresa, quando a gente vai fazer um projeto novo, quando a gente vai fazer uma mudança, quando a gente vai criar um novo produto, a gente planeja tanto. Quando a gente vai empreender, a gente não faz um planejamento de negócios e tal. E por que na nossa vida pessoal, a gente vai no instinto, na emoção, na sensibilidade? Por que a gente não faz um planejamento da nossa vida, dos nossos objetivos? Quem aqui tem um controle, um planejamento do que quer ser daqui 5 anos e quais ações eu preciso tomar para conseguir chegar nesses objetivos e quais riscos vão ter essas ações dentro da minha vida pessoal? Se eu vou querer empreender e vou querer ser pai de gêmeos, é difícil. É difícil, porque você vai ter que se dedicar muito à sua empresa, e aí vale a pena o risco de você não ver os seus filhos crescerem? Põe na balança. Aí é muito pessoal, não estou aqui para julgar. Mas quem pensa, põe no papel, Porque você que às vezes, por mais, que a gente tem profissionais aqui de empresas gigantescas e tal, tem gente que não está feliz no trabalho. E aí, como é que você vai planejar? E você continua lá, porque você fica com medo de que você tem um salário bom ali, você não quer perder aquela estabilidade financeira. Beleza, eu não estou falando para você largar. Realmente, mas faz uma análise de risco. Quanto vale a pena, às vezes, você não ser feliz para ter uma condição social X? Esse conhecimento serve para isso também, galera. Por isso que é importante. E aí entra em assuntos financeiros, de trabalho, relacionamento. Caramba, eu vou sair com aquela menina do Tinder lá que mora em Guarulhos. Cara. Brincadeira, respeito ao Erisvaldo Guarulhense aqui, já fui lá, moro perto, sou da Zona Norte. Vale a pena isso, Então, põe na balança. Família, de você não estar próximo da sua família, de se mudar por causa de uma oportunidade de negócio, tudo risco. Social, saúde. Eu falo como fumante e peço desculpas por isso. Não sou exemplo, só estou dando conceito. Aí, agora sim, a parte conceitual acabou por aqui, mas eu vou falar uma parte um pouquinho pessoal para vocês. Dentro dos meus 34 anos, eu não sou um milionário, youtuber, TikTok, famoso para vocês seguirem o que eu estou falando, não sou influencer, mas graças a Deus eu posso me considerar uma pessoa feliz, porque eu acho que a minha estrutura é ótima, eu sou muito grato a Deus por ter tudo isso, por ter amigos incríveis, por ter aprendido, ter arriscado, ter assumido risco, e hoje ser um profissional realizado, de amar o que eu faço, de ter uma esposa incrível que está ali me vendo, de ter 2 filhos incríveis, gêmeos, que presente maior de Deus eu poderia ter. Ninguém é perfeito, pessoal, todo mundo erra, mas para mim minimizar os erros, de conseguir manter uma vida honesta e certa, e as pessoas verem isso em mim, me tratarem bem, manter meu nível de amizade, manter meus amigos, manter minha família, eu sigo alguns princípios que são básicos, que se você não seguir eles, eu acho que é um risco bem negativo, que eu acho que não vale a pena correr. Então, para justamente você deixar um legado, para as pessoas te olharem com respeito, para você, depois, eu acho que um dos principais objetivos de todos, o que eu vou deixar depois que eu morrer, qual é a percepção que as outras pessoas vão ter de mim.
É você deixar o seu legado, deixar um histórico, deixar uma empresa com um evento legal desse, com um monte de amigos, todo mundo sair satisfeito, conseguir ter agregado valor para vocês, vocês terem aprendido algo. Isso é um legado que isso não tem preço, na minha percepção, tá? E para isso, ética, respeito, educação, são princípios básicos que não vale o risco você não seguir por esse caminho. Falo pelo Adailton, que é um gestor de carreiras aí, que me ensinou muito sobre isso. É o meu aprendizado que eu passo para vocês aqui. E dentro disso, vem um ponto que é ajudar ao próximo. Que, assim, a gente está começando, mas a gente está tentando seguir esse caminho também. Mas só para finalizar a parte conceitual, você analisar o risco não quer dizer que você não vai assumir o risco. Nada que você quer na vida que realmente vale a pena, que tem valor, vai ser de graça. Você vai ter que se esforçar, vai ter que estudar, vai ter que trabalhar, vai ter que fazer network, vai ter que vir em eventos, aprender. Não tem caminho fácil. E eu aprendi aí com 50 podcasts, depois sigam lá no YouTube. Que não aprendi comigo, aprendi com eles, que me ensinaram que nada vem de graça. Então, se você quer alguma coisa realmente que seja transformadora, você vai ter que arriscar. Então, não use tudo que eu aprendi para ficar com medo e não assumir o risco. Não é isso que eu quero passar, tá, pessoal? Assumem o risco, vale a pena, mas faça isso de forma consciente, planejada e estratégica. Então, gerenciar os riscos não significa não arriscar. Significa agir com inteligência para tomar decisões de forma consciente e estratégica. Beleza, pessoal, é isso.